Opa, tudo bem? Sou Charles Laveso do blog desenhosrealistas.com.br e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre como a arte do desenho pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Eu realmente não acredito que desenhar é algo só para quem tem o dom, mas eu creio sim que o dom consiste na disposição em desenvolver determinado aprendizado. E esse chamado dom pode ser desenvolvido tanto na infância, quando a criança já demonstra desde cedo um grande interesse pelo desenho, como em qualquer fase da vida, desde que essa disposição seja de fato movida por uma atitude determinada. E é essa disposição que eu chamo de dom. Essa disposição é que faz a pessoa insistir em aprender, se desafiar, tentar, e a cada tentativa frustrada, ao invés de se deixar abater e desistir, pelo contrário, a pessoa encara o erro como parte do processo de aprendizado e usa isso como um desafio para crescer a cada trabalho. Eu creio muito no poder que cada um de nós temos de mudar a nossa forma de pensar em relação a qualquer coisa. Quando você muda a sua forma de pensar, muda também a sua atitude diante das adversidades e das circunstâncias. Quando você consegue pensar sobre aquilo que você pensa, você consegue organizar a sua maneira de enxergar e principalmente a sua forma de agir. Porque na maioria das vezes o nosso pensamento ele é fruto das circunstâncias e por isso a gente desanima, fica nervoso, ansioso, começa a acreditar que aquilo não é pra gente, enfim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu me lembro que quando eu vi pela primeira vez um desenho realista e eu decidi que queria aprender a fazer aquilo, uma das coisas que logo de cara me desafiou foi o fato de ter um traço muito pesado e trêmulo. Eu não conseguia fazer um traço leve, longo e bem feito. E na hora eu poderia alimentar a ideia de deixar para lá, ou a ideia de que eu não teria dom para aquilo. Mas quando desistir deixa de ser uma opção, o único pensamento que vem na mente é a necessidade de vencer aquele desafio através de exercícios repetitivos. Ou seja, eu teria que repetir o tipo de traço que eu não conseguia fazer. Repetir até aprender. E eu lembro que eu ficava rabiscando folhas. Rabiscava até encher a folha de traços, tentando treinar minha mão para fazer aquele sentido de traço. E eu fazia o tempo todo. Eu estava vendo TV, eu estava com uma pranchetinha no colo, rabiscando. Eu enchia uma folha, pegava outra. E eu coloquei aquilo como meta. E na época eu lembro que eu tinha 16 anos, acho que eu nem sabia direito o que era foco, mas eu estava totalmente focado. E o resultado foi que pouco tempo depois eu comecei a perceber que meus traços eles estavam diferentes, a mão fluía na hora de desenhar e não precisava de tanto esforço, era algo natural. Quer dizer, natural depois de ter treinado repetidas vezes sem desanimar, né? E por que eu estou contando tudo isso? Para você entender que o resultado não aconteceu num passe de mágica. Não foi lendo sobre o assunto e nem tampouco pesquisando no Google, até porque nessa época nem tinha Google. Mas o resultado ele veio por meio da disposição em treinar, errar, fazer de novo, um monte de vezes, até conseguir. É por isso que eu digo que o dom ele consiste na disposição que você internaliza na mente e parte para o desafio do treino. Tem pessoas que já nascem com essa disposição. E tem outras que tem que buscar por ela. Se você é dessas que tem que buscar pela disposição, a hora é agora. Não ficar esperando e nem tampouco ter inspiração ou motivação. Você tem que começar a treinar, insistir. Você vai ver que os resultados vão aparecer. Então, para de ficar somente pesquisando e se imponha metas. Tenha foco, alimente a sua disposição e vai para cima. Você vai ver, os resultados vão aparecer. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.